Olá, boa tarde. Estamos ao vivo recebendo o jornalista Leandro Uzzi e Márcio Heinheimer para falar um pouquinho sobre as eleições, o segundo turno das eleições que ocorreu ontem. Nesse domingo, a maioria dos brasileiros elegeu Jair Bolsonaro presidente da República com 55,13% dos votos válidos. Embora a diferença em relação a Fernando Haddad tenha sido menor que a esperada, pelo menos se levarmos em conta as pesquisas eleitorais, Jair Bolsonaro foi eleito. E a gente pergunta por que dessa diferença, o que apontou as pesquisas e o porquê então ocorreu, o que aconteceu, e quem vai comentar isso com a gente é o Márcio. Iniciamos contigo, Márcio. O que aconteceu? As pesquisas estavam certas? Não estavam? Qual a tua análise sobre elas? Boa tarde. Eu diria que as pesquisas elas não apresentaram grande deformação em relação ao resultado final, talvez um pouco na questão da diferença. Inicialmente elas previam até 10, 12% de vantagem para o candidato Jair Bolsonaro e o resultado final ficou um pouco abaixo disso. Mas a gente tem que levar em conta que a pesquisa é um resultado, uma indicação do momento, né? E a campanha eleitoral desse ano ela foi caracterizada por muitos eventos paralelos, né? A gente teve um verdadeiro bombardeio de fake news de ambos os lados. Nós tivemos um atentado no primeiro turno que tirou o candidato Jair Bolsonaro da corrida por algumas semanas. Então houve uma sucessão de fatos que certamente influenciaram na opinião pública e que acabaram resultando nesse quadro aí do segundo turno. Então acho que não houve uma grande deformidade, houve ali uma diferença de 4 a 5% em relação ao que estava sendo previsto por alguns estudos de pesquisas até sexta-feira, mas não foi tão grande. O que eu acho que ficou menor um pouco é a votação do candidato Jair Bolsonaro em relação à expectativa da militância do PSL em relação ao que as pessoas que votaram em Jair Bolsonaro esperavam. Inclusive se anunciava antes da eleição que ele ganharia com uma diferença muito grande de votos, né? Se falaram em 15, 20 milhões de votos, e que se o resultado não fosse ele era porque certamente as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas. E não foi nada disso que aconteceu. A gente teve mais uma vez um processo liso, processo perfeito, pode ter havido alguma pequena falha, mas nada que comprometesse o resultado. Tua opinião se assemelha à do Márcio? Eu acho que sim, Thalissa. Eu acho que existe um pouco de confusão com relação à interpretação das pesquisas eleitorais, no sentido de que se a gente analisar o que as pesquisas vinham indicando do início da eleição até aqui, as curvas se mostraram bem parecidas com o que aconteceu no resultado das urnas, né? Quer dizer, a diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad foi menor do que as pesquisas indicavam no início do segundo turno. Então, essa queda, essa aproximação entre os índices, o crescimento de Fernando Haddad e a queda de Jair Bolsonaro, quer dizer, uma diferença que era quase de 20 pontos, chegando à casa dos 10, ou seja, quase caindo pela metade, aproximadamente, as urnas mostraram isso, né? E da mesma forma que o governo do Estado, né? As últimas pesquisas vinham mostrando uma certa aproximação também entre os índices de José Sartori e de Eduardo Leite. É verdade que as pesquisas da última semana indicavam uma distância maior, né? Bem maior, mas conseguiram também captar que Eduardo Leite com uma certa segurança seria eleito governador, e foi o que aconteceu. No primeiro turno, sim, acho que a gente teve alguns casos de erros graves de pesquisas, principalmente no Senado aqui no Rio Grande do Sul, né, e alguns governos estaduais, até não foi o caso do Rio Grande do Sul, nem na questão da disputa presidencial, mas nesse segundo turno, salvo o melhor juízo, em geral as pesquisas conseguiram mostrar bem o que as urnas depois confirmaram. Márcio, o candidato Bolsonaro foi eleito com um discurso forte contra a corrupção e a violência, mas também por declarações polêmicas sobre o papel das minorias. O que era teatro e o que realmente pode se esperar do novo governo? Olha, o candidato Jair Bolsonaro, agora presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele tem uma trajetória em que, durante os mais de 20 anos, quase 30 anos que ele esteve no Congresso Nacional, ele comprou briga com muitos grupos, né? E fez o tempo todo, na história dele toda, é marcada por declarações polêmicas de apoio à ditadura. Ele fez uma homenagem a um torturador durante o impeachment da presidente Dilma. Ele já falou que negros não trabalham, aliás, que índios não trabalham.
Enfim, ele fez uma série de declarações polêmicas. A gente sabe já, a partir do que ele próprio comentou, que deve haver em relação do governo, na relação do governo com as ONGs, que lidam com as minorias, né, ou com políticas afirmativas voltadas para as minorias, uma redução dos repasses, uma redução do apoio financeiro. Então isso eu acredito que sim, que isso vai acontecer no governo, até porque ele já anunciou isso. Mas com certeza o novo presidente não vai poder fazer exatamente tudo aquilo que ele disse. Até porque, se a gente for analisar os números da eleição, considerar o número de pessoas que não foi votar, se abstiveram do voto, a soma dos votos brancos e nulos e a soma dos votos que foram para o candidato Haddad, 60% dos brasileiros não queriam Jair Bolsonaro na presidência da República. Então, certamente, isso também vai servir como um freio para as ações dele no governo mais para frente, né? Eu acredito que vai moderar bastante, até porque ele vai precisar do Congresso Nacional, ele vai precisar conquistar a simpatia de segmentos da sociedade para poder governar. E tu, Leandro, o que acha sobre as declarações do Bolsonaro, o comportamento dele ao longo desse período? Eu acho que a tua pergunta, Clarice, nos indica muito das respostas, no sentido de que eu concordo plenamente que foram os dois eixos, os principais catalisadores da candidatura do Bolsonaro, foram esses dois mesmo. Ele conseguiu ser percebido como um nome de combate à corrupção, uma vez que, sobretudo a Operação Lava Jato, né, mostrou que os principais partidos do país estavam com diversos dirigentes com problemas de conduta, de mau uso de recursos públicos, né, desviavam recursos. A gente falando do PT, porque pintava no governo federal, né? Mas ficou claro que PP, PSDB, MDB, hoje MDB, né? Tinham dirigentes, todos esses partidos tiveram dirigentes significativos envolvidos, e mais que isso, de uma forma sistêmica, né? Envolvidos com os recursos, com a relação espúria com empresas privadas, né? Nós tivemos a prisão, né? de alguns dos maiores empresários do país, né? E aí surge um nome de fora disso, né? O Bolsonaro consegue ser percebido como alguém fora disso. Ele não é do PSDB, ele não é do PT, ele não é do PMDB. E ainda que surgiram ao longo da campanha, né, denúncias de questão de caixa 2 envolvendo a campanha e o crescimento patrimonial dele e questões de auxílio e moradia, mas isso foi percebido como algo bem menor do que mostrou a Operação Lava Jato, por exemplo. Então ele primeiro conseguiu ser percebido como um nome de combate à corrupção de fora, né, do que estava sendo mostrado pela Operação Lava Jato. E segundo, claro, a questão da segurança pública. Esse é um discurso que ele sempre teve, né? Sim. Bandido bom é bandido morto, que policial tem que inclusive ser pago com premiação, né, por eventuais mortes, por morte de bandidos, e por aí vai. E isso pega bem o eleitor que está cansado, né? A questão da política e a margem de tolerância com a insegurança, ela chega no fundo do poço, né? Quer dizer, aquele cidadão médio, né? O brasileiro médio que paga uma universidade com muito sacrifício para sua filha, né? E ela vai estudar, né? Por isso que é mulher, e claro, homens também, mas eu pego o exemplo da menina, ele não sabe se essa menina não vai ser estuprada quando voltar para a faculdade, né? E então, para esse pai, um discurso extremista, ainda que seja apenas um discurso, ele faz com que hierarquicamente ele valorize isso e dê uma importância menor para, e aí eu entro no outro tema, que é a questão, por exemplo, das lutas das minorias. Eu acho que não é que esses milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro pensam que gay tem que apanhar, que gay não merece ter os meus direitos, não é isso. Só que o brasileiro médio, ele está pensando o seguinte, ok, claro que a gente não pode apoiar a violência contra as minorias e tal, mas a gente tem pautas mais importantes. Ele olha para o próprio umbigo e diz o seguinte, eu estou preocupado com os meus problemas e os problemas das minorias a gente resolve depois. Né? Me parece que é isso que fica bem claro, além, é claro, de desnudar também, eu tenho dito, né, que isso mostra que nós ainda temos uma parte muito considerável, né, da sociedade brasileira que é assim, que tem preconceito racial, que é homofóbica, que é conservadora.
Então, acho que isso ficou mais claro, né, nessas eleições também. Eu só queria dizer, em adendo ao que o Leandro comentou, que eu acho que o Bolsonaro ele construiu ao longo dos anos um personagem. Ele é um personagem dele próprio, né? E talvez ele tenha ficado um pouco refém desse personagem durante a campanha e, obviamente, foi obrigado a responder por isso durante a campanha. Então, agora no governo, talvez a gente tenha a oportunidade e a expectativa de conhecer o Bolsonaro de verdade. Talvez ele não seja tão extremista quanto ele se mostrou para conquistar votos na vida real depois. E essa é a expectativa que a gente gostaria de confirmar. Eu acho que o Bolsonaro de verdade, Márcio, é muito mais parecido com a sociedade brasileira do que a gente pode perceber. Eu acho que ele tem muito. O Bolsonaro não é um extraterrestre. Ele tem muito do discurso da média da sociedade brasileira. Pegando uma frase, quando ele diz que um pai não quer chegar em casa e ver um filho brincando de boneca, e aquilo chocou no Jornal Nacional, eu tenho certeza que a maioria dos homens brasileiros, pais e meninos, pensam assim também, veem isso como um grande problema. Então não é um extraterrestre, ele tem muito do discurso de boa parte da sociedade brasileira. Sem dúvida. O Rio Grande do Sul elegeu o candidato mais jovem de sua história. Eduardo Leite, aos 33 anos, se torna governador e confirma também que os gaúchos não costumam reeleger governador. Isso é bom para o Estado, ter um jovem à frente do comando? Eu acredito que sim, eu sou um dos que particularmente defende a renovação. Eu, em tese, sou contra a reeleição de qualquer candidato. Eu acho que as pessoas, principalmente no executivo, elas têm que ter um mandato e se afastar, até porque isso vai fazer com que elas lá no primeiro dia até o último dia do governo, elas trabalhem com mais afinco, com mais vontade de realizar. Então eu acho que a alternância ela é positiva. E a eleição do Eduardo Leite ela vem nessa esteira. Assim, nós temos um governo do José Ivo Sartori que está há 4 anos tentando resolver a crise do Estado através de uma negociação com a União que não termina nunca, né? Levando em conta assim, que nós temos há quase 2 anos o presidente da República do partido do Sartori, o chefe da Casa Civil é do partido do Sartori, a liderança do governo na Câmara dos Deputados é do partido do Sartori, e nem esse ambiente tão propício, assim, com tantas facilidades de acesso ao governo federal, foi capaz de garantir o fechamento desse acordo de rolagem da dívida do Estado. Então, levando em conta que os funcionários públicos estão sendo atrasados, que não há investimentos em infraestrutura, e basta na a gente vê isso, né? Os hospitais, pessoas nem sempre qualificadas, era natural que a população procurasse entre os outros candidatos o seu voto de protesto. E eu acho que o Eduardo Leite ele se beneficia nesse cenário dessa rejeição às políticas do governo Sartori. Então é natural. Se eu acho que é bom para o Estado, é difícil dizer se o Eduardo Leite vai ser um bom governante. Mas no domingo me chamou muita atenção durante a apuração, ao perceber que ele fez 91% dos votos em Pelotas, que foi a cidade onde ele foi prefeito. Quer dizer, qual é o político que pode hoje em dia bater no peito, qual é o ex-prefeito que pode dizer: eu saí da minha cidade, terminei um mandato de 4 anos e 91% das pessoas confiam em mim e votaram em mim para um cargo maior. Quer dizer, isso nos deixa um certo alento, uma esperança de que o governo do Eduardo Leite seja um governo mais dinâmico, mais ágil e que realmente consiga ser produtivo nessa questão da dívida, que é o que a gente está precisando. Acreditas nisso também? Clarice, se nós analisarmos as últimas eleições no Rio Grande do Sul, se fala muito do surgimento de terceira via, né, de que aconteceram, de viradas, mas na verdade eu penso que poucas coisas são tão previsíveis quanto eleições no Rio Grande do Sul, no seguinte sentido: a gente percebe uma alternância e um candidato de oposição vencendo, e eu, há mais de um ano, dizia que eu apostava em 2 nomes para o governo do Estado, que era o Jairo Jorge e o Eduardo Leite. O Jairo Jorge porque havia sido um prefeito com bons índices de aprovação também na sua cidade de Canoas, e o Eduardo Leite em Pelotas, 2 das maiores cidades do Rio Grande do Sul, né? E
o PDT, partido do Jair Jorge, com militância, né? E o Eduardo Leite se mostrando candidato jovem, com uma proposta de esperança, né? E de fato ele acabou com mais sucesso catapultando esses votos e chegando à eleição. O Márcio fala da questão de dificuldade da dívida com a nossa União, mas tem um outro problema, Márcio, que é maior, que é o gasto nos inativos. O Rio Grande do Sul hoje gasta 55% da folha de pagamento com inativos. O déficit só para o setor dos inativos vem crescendo de 7 para 10 bilhões de reais em 2017. Esse é um problema sério e que você não resolve com um discurso ou com ações de curto prazo. E muito dificilmente o Eduardo Leite, é o que eu estou dizendo aqui antes dele assumir, muito dificilmente o Eduardo Leite ou qualquer outro governador conseguirá resolver num curto prazo. Sabe o que isso significa? Que daqui a 4 anos, muito provavelmente, vai aparecer um outro candidato de oposição, daqui a pouco o MDB de volta, com o PT ressurgindo, com também um nome de renovação, uma nova esperança, e assim as coisas se sucedem, e a gente não consegue reeleger e nem resolver os problemas do Estado. Eu espero que isso seja errado, né? Eu também. Com relação a essa questão eu também quero errar. Com relação a essa questão da Previdência, já houve algumas iniciativas do próprio governo Sartori que devem surtir efeito de médio a longo prazo. No médio a longo prazo. A gente espera que esse médio prazo seja dentro dos próximos 4 anos e que pelo menos esta parte, esse trabalho que o governo conseguiu realizar, traga resultados com um pouco mais de brevidade, com um pouco mais de rapidez. E espera-se também um aumento na arrecadação. E aí eu quero lembrar que o governador, que aliás que o presidente Bolsonaro se elegeu, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, se elegeu também prometendo a redução dos obstáculos para a iniciativa privada para o setor produtivo. Então, se nós tivermos políticas do governo federal estimulando a produção, estimulando a indústria, o agronegócio, o comércio, também o Estado vai lucrar com o aumento da arrecadação. Então, somando isso, e de repente aí sim a rolagem da dívida de uma regra num formato mais vantajoso para o Rio Grande do Sul, talvez a gente consiga chegar daqui a 4 anos até com a possibilidade de reeleição do governador, ou se ele não for reeleito, que seja por outro motivo. Eu vou inclusive com uma certa dose de coragem dizer aqui 4 anos antes, que não acredito que possa ser um nome que vai ser apresentado daqui a 4 anos, dependendo, é claro, do que acontecer. Marcel Van Hatten, do Partido Novo, que é um candidato jovem, que vai agora para a Câmara Federal, e que o Partido Novo vai ter o Estado de Minas Gerais como uma espécie de vitrine, que é uma proposta de fazer política diferente, e que o Marcel, que foi eleito com uma excepcional votação, né, parâmetro Manuel lá em 2006, né, com mais de 300 mil votos, e esse pode ser um nome que daqui a 4 anos vai surgir no Senado. Bom, a gente continua aqui com esse bate-papo sobre política, com a participação do pessoal que nos acompanha. Andressa, por favor, temos alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui do Cleiton Perdiz, pela nossa live no Facebook. Se vocês acreditam que o Eduardo Leite vai ter uma boa relação com o governo Bolsonaro, já que havia uma declaração de admiração ao governo Sartori durante a campanha, e como que essa relação vai impactar para os gaúchos? Sinceramente, eu não sei. Essa é uma das grandes curiosidades de como é que vai ser a relação de Bolsonaro com muitas entidades, né? E com muitos governos, com né? a imprensa, com governos estaduais, com representantes da sociedade, né? Esse é um aspecto, né, que até aqui parece um candidato não muito disposto ao diálogo, né? E tomara que estejamos errados nesse sentido, tomara que ele mostre que é apenas uma caricatura mesmo e que ele vai sim conversar. O mínimo que se espera é que o presidente tenha, né, o sentido republicano de conversar com quem quer que seja, né? E não são tão afastados assim ideologicamente para não haver essa conversa, né? É bom para todos que haja esse diálogo, né? Sem dúvida. E devemos levar em conta também que a gente não sabe, né, Leandro, como é que o próprio novo governo vai se relacionar com os governadores que, além do Rio Grande do Sul, também estão com problemas que precisam balrar suas dívidas. Esse assunto não foi discutido durante a campanha eleitoral, talvez porque nós tenha tido debates, né? A gente não conseguiu ouvir nem do candidato Haddad, nem do candidato Bolsonaro, como é que ele vai lidar com esse pleito dos estados por mais recursos. Se ouvia uma ou outra declaração esparsa do Jair Bolsonaro dizendo que ele acha que os municípios devem ter uma receita maior para resolver localmente problemas na área da saúde, por exemplo. Que não precisaria ir lá no Ministério buscar
recursos para a campanha preventiva em algumas doenças. Mas só isso. Não se sabe se vai haver uma reforma tributária e se de uma vez por todas os recursos arrecadados nas cidades vão ficar em maior parte nos municípios e se os municípios e os estados terão maior autonomia para gerir esse recurso. Por quê? Porque não houve um debate, não houve uma entrevista, não se discutiu isso durante a campanha eleitoral. E essa é uma lacuna muito importante, principalmente nos estados que têm uma dívida muito grande com a União. Mais alguma pergunta, Andressa? Enquanto não. Pode seguir. Essa era a nossa próxima questão, então, que seria referente à rolagem da dívida dos estados, né? Que tanto quanto o governo Sartori quanto o de Eduardo Leite tem no acordo de rolagem da dívida com a União sua principal receita para enfrentar a crise, né? Então, como deve ficar essa situação com a troca de comandos, tanto no estado quanto em Brasília? Qual é a tua opinião? O Márcio já respondeu, né? A gente não sabe qual é a posição do governo federal. A posição do candidato Eduardo Leite foi muito clara no seguinte sentido: ele é a favor de um projeto de reestruturação fiscal, mas não nos moldes até aqui apresentados. Então ele também não se detalhou muito quais são os moldes que ele quer esse diálogo, construir uma ponte, né, com o presidente eleito. Então, por isso que eu digo, vai ter que haver esse diálogo, vai ter que haver essa construção, né, que seja boa para as duas partes. Algo mais que vocês queriam acrescentar? Eu acho assim que com relação à eleição, de um modo geral, a gente teve muito presente nessa campanha a eleição para presidente da República, e se falou muito pouco na eleição para o governo do Estado. O que se pode dizer dos candidatos ao governo do Estado é de que eles são do mesmo campo, né? Não teremos assim uma grande mudança do ponto de vista ideológico na gestão do Estado. Os dois propõem praticamente as mesmas coisas como solução para os problemas do Rio Grande do Sul. Talvez mude ali um detalhe na forma como vai fazer, talvez um pouquinho no pique, no ímpeto de cada um para realizar isso. Então a gente perdeu bastante tempo discutindo fake news do governo federal na disputa entre Haddad e Bolsonaro e não se interessou tanto pela eleição para o governo do Estado. O que foi uma pena, né? Porque era uma decisão tão importante quanto, né? Está mais perto da gente. E diria também assim, ó, que aquilo que tu falou há pouco do Partido Novo, devemos prestar atenção no crescimento do Partido Novo e também do PSL. E isso se refletirá fortemente na eleição para os municípios daqui a 2 anos. Em Montenegro mesmo já tem uma executiva sendo organizada pelo PSL, também já está havendo uma articulação em torno do Partido Novo, e eu acredito inclusive na migração de políticos tradicionais de outras legendas em Montenegro para esses 2 novos partidos. Esse aspecto, Márcio, também é muito importante, da descentralização do poder dos grandes partidos no Brasil. Então, PMDB de 2014, que virou MDB agora em 2018, teve pela metade de governadores, tinham 6, agora tem 3. O PSDB tinha 5, tem 3. O PT tinha 5, tem 4. E o PSL surge com 3. E mais 2 governadores do PSC, que é um partido irmão, né, muito próximo. Siamês. Irmão siamês do PSL. Então, há realmente um reagrupamento dessas forças políticas, né? No Congresso Nacional nós teremos representados 30 partidos. Antes a gente falava de 30 partidos, mas a gente sabia que tinham 15 ali com representação e outros 15 que eram só partidos de aluguéis. Dessa vez não, nós temos 30 partidos com deputado federal. Então e veja, na Câmara Federal nós temos o PT com 56 deputados e o PSL logo na sequência com 52. Então a gente se fala assim, o PT morreu. Não. O PT teve uma queda que outros partidos grandes também tiveram. O PSDB, por exemplo, só sobrou um prêmio de consolação que é o governo de São Paulo, o maior estado do Brasil, mas de resto também foi um partido de uma queda retumbante e até então os 2 polos da política brasileira. Não, e da forma como foi conquistado, quer dizer, no voto praticamente, né? O governo de São Paulo. Então nós temos aí 16 anos de PSDB, vamos ter 20 anos de PSDB ininterruptamente no governo de São Paulo. Mas é o único estado, né? Assim, de projeção que uma das maiores legendas do país conseguiu preservar, né? Então, eu acredito realmente que tanto o Partido Novo quanto o PSL vão ter aí uma adesão bastante grande nos próximos 2 anos. Aí. Eu só queria frisar também, Carlos, que é o seguinte, né? Temos minhas críticas pontuais, né? A candidatura, a figura de Jair Bolsonaro, como tem de outros partidos. Agora, o resultado das urnas é soberano. Sem dúvida. Né? O Bolsonaro é o presidente do Brasil.
E Eduardo Leite é o governador do estado. Isso, bem como o Congresso, que está mais à direita, mais conservador. Isso é uma decisão soberana que precisa ser respeitada. E agora, nós temos que conviver. Ter uma oposição responsável, né, que seja atuante, né, isso é bom para a democracia, mas que se respeite. E outra coisa, né, chega de briga, né, porque a gente viu de briga de grupo de WhatsApp, de família, de amigos por política, né, a disputa ela é política, ela é boa para a democracia, né, saudável, terminou. Agora, juntam-se as forças, né, temos novos governos que sejam que façam bem, né, para o país, para o Rio Grande, para os estados, tenhamos uma oposição atuante, né, vigilante, que cumpra com o seu papel, mas que a gente possa ter aí um país, um estado melhores, né, que todos nós queremos, né. Temos uma crise aí que se propaga por tanto tempo. Quem sabe, né, dias melhores possam vir, a gente tem que esperar isso, né. Pois é, aqui no Vale do Caí a gente notou através das urnas, um apoio muito grande ao candidato Jair Bolsonaro na presidência da República, mas a José Ivo Sartori em relação ao governo do Estado, o que acabou não se tendo, né, que Eduardo Leite acabou vencendo as eleições. E tu acredita que de alguma forma isso possa trazer algum resultado negativo para a região do Vale do Caí, uma vez que o governador apontado como favorito da maioria não foi eleito? Eu acho que não, porque a disputa do governo do Estado, quando a gente falava antes do Márcio, eram de campos muito parecidos, né? Desta vez a gente não teve o PT presente no segundo turno. Então, no governo do PSDB, o governo da Cruz, o MDB fez parte. Nos governos do MDB, o PSDB fez parte. E agora, no governo da Leite, é só esfriar um pouco a cabeça. O PSDB precisa contar com o apoio do MDB, inclusive para o suporte da Assembleia Legislativa. Então devem governar juntos, né? As questões aqui no Vale do Caí têm, claro, relação inclusive com os apoios de prefeitos, né? O MDB é muito forte aqui, né? Mais forte, bem mais forte que o PSDB, né? Aqui na região. Então também tem isso, né? As lideranças, tanto o número de vereadores como de prefeitos do MDB é muito forte. Isso explica que aqui em alguns partidos o Sartori ganhou até com uma certa vantagem. A gente teve, dos 20 municípios da região, 14 municípios com vitória do Sartori. Então, um fato curioso nesse levantamento nos municípios, São Sebastião do Caí, que é governado pelo PMDB, teve a vitória do Eduardo Leite. Então, tem uma campanha automática. Sempre tem algumas exceções no meio do caminho. Mas chama atenção, Leandro e Clarice, a votação do Bolsonaro em algumas cidades. A gente já teve votações muito expressivas no primeiro turno, que foram ampliadas bastante agora no segundo. Nós temos aí o Bolsonaro vencendo em Tupandi, 83,75% dos votos. Em Bom Princípio, 83,26%. Em Pareci Novo, que é do lado, 82,29%. Em São José do Hortêncio, 82,13%. Em Montenegro foi 67% dos votos. Né? Lembrando que alguns anos atrás nós tivemos a Dilma, se não me engano, vencendo no segundo turno em Montenegro. E tivemos também numa eleição o Lula vencendo em Montenegro. Então também temos aqui em Montenegro, na nossa região, uma guinada para a direita. O que tem muito a ver também com outra coisa que a gente não falou dessa eleição, que é o antipetismo, né? Sem dúvida. O PT teve 3 mandatos e meio frente à presidência da República, né? Considerando que o mandato da Dilma, o segundo mandato foi interrompido, né? E o PT surfou durante muito tempo com ótimos, excelentes índices de popularidade. Teve um tempo que o PT elegia qualquer poste, né? Se dizia que a transferência era automática para seus representantes, né? Mas como qualquer relação há um desgaste. E depois de tanto tempo, né, o PT, ainda que tenha feito uma série de medidas de inclusão, ele chegou no limite, né, e em meio a um contexto de crise, o PT não conseguiu dar as respostas que a sociedade esperava, né, e soma-se isso especialmente, como eu falava da Lava Jato, e os casos de corrupção, e aí surge uma alternativa completamente diferente disso de fora, né, o Jair Bolsonaro conseguiu catapultar isso. E aí, diferente do governo do Estado, nós tivemos aqui um choque, a eleição era direta, era ou o Bolsonaro ou o Haddad, ou seja, era o antipetismo encarnado. Teve muito voto no Bolsonaro de pessoas que nem gostavam dele, mas como ele era a alternativa nesse segundo turno a esse petismo desgastado, e as coisas são cíclicas, né? Então o ciclo do PT nesse momento ficou claro que tinha chegado num limite desse desgaste, né?
Até seria interessante de pesquisar isso, né? Porque assim como teve gente que votou no Bolsonaro sem ter convicção de que ele era o melhor, mas não queria a volta do PT, também aconteceu o contrário. Teve gente que, assustada com o discurso forte do Bolsonaro, acabou votando no PT, mesmo sem ver se não tinha nenhuma vontade. Márcio, o que nós vimos ontem, não vamos esquecer de uma coisa, o que eu vi ontem no centro de Montenegro, e a gente pode depois discutir em outro momento, inclusive os fenômenos do porquê que a gente chegou a esse ponto. Mas o que eu vi ontem na Câmara de Barcelos eram pessoas, famílias de verde e amarelo, que não gostam de política, que nem sabem exatamente as ideias de Bolsonaro, mas que estavam lá com um sentimento patriota, orgânico. Aquilo não era manipulado ou influenciado por alguém. Elas tinham a convicção de que estavam fazendo um ato de amor ao país, colocando essa nação nas mãos de Bolsonaro. Então, esse fenômeno em que ele conseguiu, né, fidelizar esses votos e catapultar esse sentimento, ficam evidentes em uma manifestação que não era de militantes, de pessoas que estavam amadas, que nem gostam de política, e que veem a esperança pintada de amarelo com um slogan, né, de Brasil acima de tudo. Eu acredito que mal tem em todo mundo cantar o hino nacional, né, Léo? Não, para mim não. Mal nenhum, né? Então vamos aprender o hino nacional. Desde que isso não seja... Ele não sabe ainda. Desde que isso não leve a um fanatismo, claro, né? Ou uma questão de xenofobia, de que não venham mais para cá, que o brasileiro é, desde que não chegue nesse ponto, amar o seu país é algo extraordinário. Acho que a gente precisa sim um pouco disso. Sem dúvida. A nossa live está sendo encerrada por aqui. Obrigada, Leandro. Obrigada, Márcio. Obrigado. Até uma próxima.